Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso querido programa da Questão 3, o seu programa de rádio exclusivo para responder a Questão 3. São exatamente 15 horas e 38 minutos da sua segunda-feira e hoje eu estou aqui com elas, que são farmacêuticas formadas pela Universidade Católica de Santos. Sejam muito bem-vindas, doutora Maria Isabel e doutora Nicole. Obrigada. Olá, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, e elas estão aqui hoje para falar de um assunto muito sério, o HIV. Nós sabemos muito bem que a população em geral, não é tão bem informada quanto gostaríamos que fosse, principalmente em se tratando de saúde e ainda mais de um vírus ou de doenças específicas, né? A gente tem visto cada vez mais aí algumas histórias circulando pelo WhatsApp, aí todo mundo recebe uma mensagem falando que o coronavírus não é real, ou de que a máscara é o verdadeiro problema, ou de que a vacina é pior que o vírus porque vai te transformar em um mutante, um X-Men, sei lá. Então, para proporcionar uma informação confiável e de qualidade para você, meu querido ouvinte, elas irão responder a respeito dos tópicos mais recorrentes quando o assunto é HIV. Afinal de contas, vai que você está naquele papo de Uber ou naquela conversa do bar e pinta um assunto imunológico. Comigo, acontece sempre. E agora você vai poder contribuir de forma muito mais refinada para essas conversas. Bom, sem mais delongas, a primeira coisa que me vem em mente quando eu penso em HIV é: como vive essa pessoa? É possível que uma pessoa portadora desse vírus leve uma vida normal? Eu começo com a doutora Nicole. Então, isso vai depender do tratamento. Se a pessoa possui diagnóstico de HIV e faz o tratamento de forma adequada, ela vai viver uma vida normal. Porém, se ela tem um diagnóstico de HIV e não faz o tratamento, ou mesmo que não tenha feito o diagnóstico, ela pode chegar ao estado de imunodeficiência muito grave, do qual, além dela poder ser uma transmissora da doença, ela vai correr mais risco ainda de sua saúde, de ser infectada por outras doenças e chegar até a óbito, não só pelo HIV. Então, o que vai determinar mesmo é a adesão ao tratamento. Tipo, se ela aderir à medicação, tiver a disciplina para tomar nos horários certos, a vida dela vai ser normal. Então, o tratamento funciona mesmo? Isso, exatamente. E sim, o tratamento funciona. Se o paciente, como você acabou de falar, realizar uma boa adesão, ou seja, tomar os medicamentos diariamente de forma correta, ele pode chegar a um estado de supressão, onde não apresentará mais as cópias virais do HIV. E quanto custa esse tratamento, doutora? Então, no Brasil, o tratamento para o HIV ele é fornecido pela rede pública. De graça? Sim, de graça. Interessante. Então, se eu hoje for diagnosticado com HIV, eu posso ir na rede pública e iniciar meu tratamento sem me preocupar em conseguir pagar por ele, né? Interessante. E, bom, falando em diagnóstico, muita gente parece que tem até medo, né, desse diagnóstico. Prefere nem ir atrás de fazer, ficar na dúvida mesmo. É claro que é até entendível, né, dado que a gente sabe muito bem, existe um efeito cultural de medo, né, que o próprio assunto HIV traz para todo mundo, né. Bom, doutora Maria Isabel, conta pra gente, qual é a importância de ir atrás desse diagnóstico? O diagnóstico é extremamente importante para que a gente consiga tratar o paciente e assim evitar também que este mesmo paciente transmita a doença para outras pessoas. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que se o paciente, né, a pessoa que está infectada, receber o diagnóstico do HIV e aderir à medicação, ela não estará mais transmitindo o vírus? Exatamente. Como a doutora Nicole disse, desde que se faça o tratamento da forma adequada, o paciente não irá transmitir a doença, porque ele não irá apresentar cópias virais. Caramba, interessante isso. De um ponto de vista leigo, que é o meu, né? É difícil entender a relação do medicamento com todos esses efeitos. Eu achava que o medicamento só cuidava dos sintomas da doença, para a pessoa sofrer menos. Pelo menos essa é a ideia que eu tinha e acho que muita gente tem, né? Muita gente também pensa assim. Mas como que esses medicamentos agem? O que faz com que a pessoa pare de transmitir a doença? Então, os alvos dos medicamentos são as fases do ciclo replicativo do vírus, podendo ser eles a fusão do vírus, a transcrição reversa
integração, maturação e o brotamento do vírus. Por isso, a pessoa não deixa de estar infectada, mas deixa de transmitir o vírus porque ela não vai mais produzir cópias dele. Agora eu entendi. Então é tipo quando eu estava na escola e a professora falava na aula de ciências sobre como funcionava a gripe, né? O vírusinho entra na celulinha, aí ele cria um monte de copiazinha, aí você espirra e contaminou o amigo. No caso da medicação do HIV, ele impede que o vírusinho crie a copiazinha e aí parou de transmitir. É isso? Exatamente isso. Mas o HIV não transmite por espirro não, né? Não, de claro jeito que não. Ah, nenhum. bom. Ufa. Doutora Nicole, você falou sobre a importância da adesão do tratamento, mas além da palavra do seu paciente, existe alguma forma de você, como um profissional da saúde, saber se o seu paciente está realmente aderindo a esse tratamento? Sim, existem vários métodos os quais os profissionais de saúde podem empregar para poder averiguar a adesão ao tratamento. Um deles é a contagem de pílulas, mas às vezes é inviável realizar isso. E temos também o self-report, que consiste em um profissional de saúde fazer uma entrevista com um paciente, fazendo perguntas a respeito do medicamento que esse paciente toma. E se esse paciente tiver contato diário com o medicamento, tomar o medicamento diariamente, ele vai saber responder essas perguntas de forma fácil. E também temos dispositivos de monitoramento eletrônico, porém eles possuem maior custo e então fica inviável para muitas pessoas. E também existe a verificação das datas de dispensação, que é muito utilizado, pois quando o paciente vai retirar o medicamento, a pessoa que dispensou pode registrar isso é registrado, e com isso fica o histórico de retirada do medicamento, o paciente fica o histórico dele no sistema. E com isso tem como ter acesso o profissional de saúde responsável, e ele pode, através das datas que o paciente foi buscar o medicamento e a quantidade retirada, ele pode verificar o que chamamos de PDC, que é a verificação da porcentagem de dias cobertos, e com isso dá para chegar a uma conclusão de que se esse paciente está ou não tendo uma boa adesão ao tratamento. E temos também a dosagem de drogas e metabólitos no sangue, né, através de exames bioquímicos. E o que você pode fazer para melhorar a adesão? Bom, como uma profissional da saúde e especialmente farmacêutica, nós que temos maior contato com o medicamento e também com o paciente, de forma geral, nós podemos prestar assistência farmacêutica a esse paciente. E ter uma conversa com o paciente, explicar a importância dele tomar os medicamentos da forma correta, e também mostrar tanto os pontos negativos quanto os positivos dele tomar o medicamento e dele não tomar. Assim ele tem um melhor entendimento a respeito da importância do tratamento. Isso pode ajudar muito na adesão. Além de também ouvir o paciente, saber o porquê às vezes ele não está tendo uma boa adesão, às vezes ele pode estar tendo dificuldades com horários, ou ele pode estar apresentando efeitos adversos. E com isso, nós como farmacêuticos, nós podemos intervir e ajudar esse paciente, seja mudando o esquema terapêutico, ou seja, criando ferramentas para que esse paciente possa tomar os medicamentos nos horários corretos. Que é o que a gente está fazendo aqui também, né? Sim, exatamente. Bom, e além dessa verificação sobre a adesão, existe algum acompanhamento dessas pessoas com HIV? Bom, além do acompanhamento da adesão aos medicamentos, como eu já havia explicado, a gente também consegue acompanhar o quadro imunológico pela quantificação de linfócitos TCD4 e TCD8. E o que seriam esses linfócitos? Os linfócitos são células de defesa que são destruídas pelo ciclo de replicação do vírus. Então, a gente faz esse acompanhamento para ver se o sistema imunológico do paciente está voltando. Então, se ele está apresentando mais linfócitos ao longo do tratamento, considerando que o medicamento faz com que o ciclo do vírus pare. Entendi, interessante. Agora, uma coisa que eu quero saber também é: esse tratamento não é milagre, né? Eu queria perguntar para a doutora Maria Isabel quais são os pontos negativos nessa medicação e quais os problemas que o paciente pode apresentar. Então, realmente não é um tratamento milagroso. Os medicamentos antirretrovirais podem trazer uma série de efeitos adversos para o paciente.
porque estes medicamentos têm um nível de toxicidade para o fígado e para o sistema neurológico, além de poderem também causar o que a gente chama de lipodistrofia, que é o acúmulo ou perda de gordura em determinadas partes do corpo. Então, realmente, o tratamento medicamentoso tem seus prós, né, que são a sua eficácia e etc., mas também tem seus pontos negativos. E aqui vale ressaltar a importância do acompanhamento médico para identificar esses sinais, né? Certo. Então, realmente, a pessoa infectada com HIV precisa de um acompanhamento multidisciplinar, né? Não é brincadeira, não. Bom, para a gente fechar essa edição do nosso programa, eu queria pedir para a doutora Nicole falar para a gente sobre essa questão que, assim, na minha opinião, é a mais importante para o público geral. E é algo que a gente precisa reforçar sempre. Por isso mesmo eu peço que a senhora conclua essa edição do nosso programa falando sobre prevenção. Bom, para que se possa evitar a transmissão da HIV, recomenda-se principalmente o uso de preservativo durante as relações sexuais, além da utilização de seringas e agulhas descartáveis e o uso de luvas para manipular feridas e líquidos corporais. Mas também devemos ressaltar a importância do teste prévio em sangue e hemoderivados antes de transfusões. Então é isso aí, pessoal. Muita atenção às dicas de prevenção. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença das duas aqui no nosso programa, foi muito bom. Eu gostaria também de agradecer muitíssimo pela audiência do nosso querido ouvinte. E assim nós nos despedimos. Vamos ficando por aqui e quem sabe a gente não se vê de novo lá na próxima prova de imunologia. Até mais!